Já estamos no ar com mais um programa Prosperidade com Deus. Seja muito bem-vindo nesta manhã de quarta-feira. E eu gostaria de focar exatamente as lutas econômicas que muitos têm passado. Numa ponta, pessoas que não têm paz devido a dívidas, devido a desemprego, devido a situações econômicas que ainda não foram resolvidas. Na outra ponta, pessoas que até têm certo sucesso econômico e profissional. Mas a pergunta é, sempre é uma regra, quando alguém faz sucesso profissional, isso é sinônimo de paz? Acompanhe essa matéria. A cantora Kelly Clarkson, a apresentadora Oprah Winfrey e os artistas brasileiros Eduardo Costa e Paula Fernandes. Todos estes artistas têm perfis, histórias e realidades distintas, mas acredite, eles têm algo em comum além da fama e do dinheiro. Eles tiveram infâncias difíceis, enfrentaram muitos desafios para chegar até aqui, e seus resultados profissionais bem-sucedidos não os isentaram de enfrentar a depressão, a compulsão e os traumas. Ela é apresentadora, atriz, produtora e empresária. Oprah Winfrey, de 70 anos, é um dos maiores nomes da indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Ela tem uma fortuna de cerca de 14 bilhões de reais. Mas a sua história começou dentro de um lar desestruturado, com abuso físico e sexual aos 9 anos de idade. Oprah chegou até a engravidar do estuprador aos 14 anos, mas perdeu o bebê. Os episódios traumáticos a acompanharam. Depressão e a compulsão alimentar levaram Oprah a uma batalha contra o peso. Em 2017, ela estrelou um filme que não foi bem aceito pela crítica. Isso causou um gatilho para o problema. Foi na manhã do dia 17 de outubro de 1998. Isso era às 10 da manhã. Então pedi macarrão com queijo como café da manhã. E aí começou a minha queda na depressão e na compulsão com comida para esconder meus sentimentos. E quem também teve uma infância que deixou muitas feridas foi Kelly Clarkson. Consagrada depois de vencer a primeira temporada do reality show American Idol em 2002, a cantora norte-americana de 41 anos sofreu muito por causa do pai. Ela conta que quando tinha 5 anos, o pai abandonou a família. Ele era, segundo a artista, ausente, violento e egoísta. Em entrevista, Kelly afirmou que a relação tumultuada e o divórcio dos pais afetaram drasticamente seus romances na vida adulta. Em 2020, ela se divorciou de Brandon Blackstock e este ano, Kelly disse que por causa disso, lidou com a depressão e precisou fazer terapia e uso de antidepressivos. Eu simplesmente não conseguia mais sorrir para a América naquele momento. Não estava feliz e precisava de ajuda. Eu não teria conseguido sem a medicação. Uma de suas canções mais famosas aborda justamente essa dor, reflexo dos traumas do passado. Da América para o Brasil. Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim. Paula Fernandes, de 40 anos, não esconde o diagnóstico de depressão. A cantora, que alcançou o sucesso depois de muita luta e uma infância humilde, falou recentemente sobre o assunto num podcast. No momento que eu aceitei que eu estava doente, que aquilo era químico, que eu precisava tomar remédio, que eu precisava visitar um psiquiatra. Não era de coisa de doido, não era coisa de doido. E a minha família falava, e não é. E a minha família falava, Paula ficou doida. Cadê a cantorinha, gente? A cantorinha não virou nada. Olha, eu era o motivo de chacota da casa. Doente, passava o dia inteiro tremendo em cima de um sofá. A minha mãe tendo que sair pra vender bucha de banho, bonequinho igual esse aqui.
para ganhar o dinheiro da casa. Meu irmão, menor aprendiz, já estava trabalhando numa empresa que era de ferramentaria. Então ele trazia minha cesta básica para casa, aquela coisa de gente sobrevivendo, e eu o dia inteiro tremendo dentro de casa. Passei ano assim, tremendo dentro de casa. Passava uma ambulância, começava a passar mal, tinha que me levar para o hospital porque eu estava com taquicardia. Outro artista brasileiro também veio de uma origem humilde. Trabalhando desde criança, Eduardo Costa foi atrás dos seus sonhos e venceu na carreira. Mas ele pensou que a música lhe traria felicidade. Mas não foi bem assim, conforme ele mesmo revelou há cerca de 2 anos. Dinheiro não traz felicidade. A gente acha que, tipo, se eu for rico, eu ia ser uma pessoa mais feliz. Pode ter certeza que isso é uma conversa para boi dormir mesmo. Posso falar de coração. Passei por um momento muito difícil. Muito difícil. Dentro desse caminho aí de depressão, de estar com o psicológico abalado, e graças a Deus, Deus me tirou disso. Para muitas dessas pessoas que sofrem, a busca pela solução pode ser exaustiva. E quando nada resolve? Nem a psiquiatria, nem as clínicas de reabilitação, nem as terapias, muito menos os remédios controlados. O que fazer para encontrar a paz tão desejada? Pois é, esse é o quadro que muitas pessoas têm vivenciado. Você vê aí famosos com tudo aos seus pés e com um vazio dentro de si. Depressão, você vê aí crises de pânico, ansiedade, quer dizer, não tem paz. Você vê que nem todo sucesso profissional, nem todo dinheiro são capazes de trazer a verdadeira paz. E como falávamos no bloco anterior, na outra ponta, aqueles que não têm sucesso financeiro. Quem sabe é o seu caso. Você está aí desempregado, endividado, sua carreira não deslanchou e você sabe que o problema econômico é um gerador de outros problemas. Se você se encontra assim, a nossa central está à sua disposição. 48-3216-6162. Você pode ligar agora para este número ou WhatsApp, áudio ou texto 11-3573-3500. A plataforma na internet é pastoronline.com. Nós temos uma equipe de fé pronta para lhe ouvir, para lhe orientar à luz da palavra de Deus e lhe atender. Então, como falávamos, você como está? Como este ano de 2025 está caminhando? De repente, este ano profissionalmente nem começou. Na próxima segunda-feira agora, 26 de maio, nós teremos então a Segunda-feira da Paz. Sim, porque só com Deus você pode ter paz. Você precisa ter paz de espírito para tomar as decisões certas. Você precisa de paz para lidar com as lutas, lidar com os credores, fornecedores, funcionários, não é verdade? Você precisa de paz na vida espiritual e profissional, consequentemente. Nós vamos levantar um grande clamor a nível nacional para que você tenha paz na sua vida econômica, paz na sua alma. Segunda-feira agora, no Congresso da Prosperidade com Deus, em 6 horários, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, em especial os últimos 2 horários, 18 horas na viração do dia, com o Bispo Jean Paulo, e juntos eu estarei com você no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, onde está o Templo Maior, a nossa Catedral da Fé. E isso acontecerá em todas as igrejas Universal, Segunda-feira da Paz, e se você puder, venha com uma das peças da sua roupa branca, se puder, claro, se não puder, venha como puder. Mas não falte nesta segunda-feira e nós vamos levantar este clamor, Deus vai se manifestar. Para mais endereços, universal.org/localizar. Você vai acompanhar agora como estava a vida da Maria. Nossa repórter vai mostrar através dessa entrevista o antes e o depois da Maria firmar um pacto com Deus no Congresso da Prosperidade às segundas-feiras. O fato de estar endividado já é considerado um agravante, não é mesmo? Mas e quando essas dívidas são contraídas por conta de problemas de saúde? Essa era a realidade da Maria Aparecida e nós vamos conhecer um pouco mais da história dela agora. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida antes. Minha vida financeira era, assim, muito difícil,
porque por conta de enfermidades na família, por conta de negócios mal feitos, eu fiquei muito endividada, eu não dormia à noite preocupada com as dívidas, meu nome sujo no Serasa, no SPC, eu não conseguia crédito em canto nenhum porque eu já devia muito, estava muito endividada e realmente minha vida financeira é um caos total, era um caos completo. E qual foi a pior situação que você enfrentou na vida? Então, a pior situação que eu enfrentei foi porque mais enfermidades na família, mais problemas. Aí eu comecei a pegar dinheiro com a agiota, porque eu não tinha mais para onde recorrer. Né? Comecei a pegar dinheiro com a agiota e aí os juros eram altíssimos. Eu mal conseguia pagar os juros e as dívidas nem no pensamento. E os anos foram passando e aquela situação difícil, e a conta no vermelho. E apesar de estar trabalhando, mas não dava, o limite que tinha no banco, cobria nesse mês pagando alguma coisa e no mês que vem ele já estava todo descoberto de novo, o salário que caía não tinha nem como tirar, porque estava sempre no vermelho. E como que você conheceu a palestra da Prosperidade com Deus? Então, assistindo televisão, eu entrei no programa da Universal, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, porque passavam testemunhos assim, que eu falei, nossa, tá falando comigo, isso é para mim, eu estou nessa situação, se teve jeito para ele, tem para mim também. Então, eu fui para a igreja, comecei a participar das reuniões, e conheci, né, na igreja a reunião da prosperidade com Deus. Falei, nossa, é isso que eu preciso, eu vou fazer. E eu fui para o altar. Fiz um pacto com Deus, comecei a seguir certinho, obedecer em tudo as reuniões da prosperidade com Deus. E a minha vida começou a mudar. A partir dali, começou a haver grandes mudanças na minha vida assim, a olhos vistos. Eu fiquei assim, nossa, Deus começou a abrir as portas, as coisas começaram a acontecer, tudo que estava amarrado começou a acontecer, começou a mudar, né? E graças a Deus minha vida foi se transformando exatamente ali, mas obedecendo em tudo e participando sem quebrar, fiel, foi mudando tudo na minha vida. Dentre todas as riquezas que você possui, qual que é a maior para você? As minhas conquistas foram muitas, porque através do pacto com Deus, nessa reunião da prosperidade com Deus, que eu peguei firme mesmo, né? Deus começou a mudar tudo. Então, o que aconteceu? Deus, ele abençoa a gente de uma forma que a gente não compreende, porque a gente pensa que é de um jeito, mas as bênçãos vêm do jeito de Deus e elas vêm grande, porque eu consegui, graças a Deus, houve um decreto incluindo pouquíssimos funcionários e eu estava no meio desses pouquíssimos funcionários. E realmente o salário deu uma guinada assim de 380 graus. E pagando um retroativo, que era um dinheiro muito bom. E também um processo na justiça que eu tinha 11 anos, que não saía de jeito nenhum, que não tinha mais nem esperança, porque as outras pessoas que entraram na mesma situação, ninguém recebeu, ninguém. Mas Deus fez uma transformação aí tão grande que eu recebi esse processo, eu recebi esse aumento. Ou seja, minha vida financeira deu uma guinada. Eu consegui comprar minha casa própria, sair do aluguel, que eu vivia com aluguel atrasado. Eu consegui quitar meu carro, que eu vivia com as parcelas atrasadas. Eu consegui, assim, muitas bênçãos, muitas, né? E hoje, graças a Deus, eu vou onde eu quero, eu como o que eu quero, sabe? Não me falta nada, eu não pego mais dinheiro emprestado, muito pelo contrário, eu empresto, às vezes dependendo do valor, se a pessoa tiver muita necessidade, e eu nem empresto, eu dou. Graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade, e eu sou muito grata a Ele. Mas no meio de tantas conquistas, que não dá nem para enumerar aqui, a minha maior e melhor conquista foi o Espírito Santo, foi receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tomou conta da minha vida, ele é meu guia, ele está em primeiro lugar, é ele que eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo. Ele é quem me direciona, ele é quem abre portas. Essa vida de comunhão que eu tenho com ele é maravilhoso demais. Ele é a minha maior e melhor conquista e a minha maior e melhor riqueza é o Espírito Santo. Maria, muito obrigada por sua participação. E é isso, muitas são as pessoas que hoje vivem a realidade que a Maria vivia. Se esse é o seu caso, venha participar da palestra da Prosperidade com Deus. Voltamos com o Senhor nos estúdios. É isso aí. Muito obrigado à repórter Elaine, muito obrigado aí a Maria. E você vê, né? Há um antes e um depois. Hoje
a Maria Aparecida tem paz. Hoje ela tem uma vida plena, começando do interior, refletindo em todas as áreas da sua vida, na área profissional. Então, nesta segunda-feira, segunda-feira da paz, eu quero convocar você que precisa de paz, você que é um pai de família, um chefe de família e não tem tido recursos para manter o seu lar, você é um empreendedor que está de cabeça quente porque você não consegue cumprir com a folha de pagamento, não é verdade? Algo básico da sua empresa. Você tem contratos que não consegue fechar, você tem boletos vencidos, faturas vencidas, o seu nome restrito, você tem situações que têm colaborado para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, sabe? Você tem ido trabalhar com peso, você está aí me acompanhando agora e não dormiu essa noite. A sua cabeça girando, você aí com perturbações. Então, nesta segunda-feira agora, 26 de maio, a segunda-feira da paz, o nosso Deus vai colocar a paz dele na sua vida, vai abrir seus caminhos, vai se manifestar para você, vai transformar o seu interior e transformar a sua área econômica. Às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará e eu estarei com vocês às 19h30, os dois horários principais. Mas você tem palestras aí ao longo do dia, na Avenida Mauro Ramos, 1310 do Centro e em todas as igrejas Universal. Todo ser humano carrega consigo uma queixa. Alguns, movidos pela fraqueza humana, murmuram e reclamam, vendo assim os problemas piorarem a cada dia que passa. Outros, todavia, agem pela fé e levam as suas petições àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nesta segunda-feira, venha apresentar as suas causas ao único capaz de te fazer vencer todos os problemas, na maior palestra de prosperidade do mundo. Pegue o papel, escreva nele tudo que tem roubado a sua paz, tem tirado a sua paz, tudo. Todos os problemas que tem lhe assolado. Coloque no papel, traga nesta segunda-feira e nós vamos clamar. Acompanhe como que estava a vida da Antônia antes dela ter um pacto com Deus, como é que está agora. Qual que é o seu nome? Antônia. Dona Antônia Vitória aqui na Aliança com Deus. Quando eu comecei o pacto, pastor, eu tinha uma causa na justiça, né? Já fazia 9 anos. Então eu comecei a lutar, graças a Deus essa causa saiu. E eu devia a muita gente. Então essa causa deu para me pagar o advogado, deu para me pagar todas as minhas dívidas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Olha só, quitou tudo. Quitei tudo. Quer dizer, as portas se abriram. Isso. E aí a senhora venceu todas as dívidas. Todas as dívidas. E também meus filhos, através do pacto que eu faço, eles são todos abençoados lá no Pará. A minha filha tem o próprio negócio dela, o meu genro também. Ela comprou 2 casas e através da minha fé, né, lutando também pela minha família, são todos abençoados, graças a Deus. Quer dizer, a bênção da prosperidade para a família. Sim, Senhor. Isso a senhora tem desfrutado. Tem desfrutado. Tem visto Deus fazer isso. Isso. Amém. Graças E a ainda Deus. coisas maiores virão. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Tá aí a Antônia, então, vencendo. Hoje ela tem paz, venceu os problemas, mas ela firmou um pacto com Deus. Acompanhe também comigo como estava a vida do Rodrigo, também antes de firmar a sua aliança com Deus às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade. Rodrigo, Congresso da Prosperidade, antes e depois do Congresso na sua vida. Bispo, queria frisar que eu fiquei 6 anos na igreja, né, e não fazia o Congresso, né? Trabalhei 15 anos numa empresa, onde virava à noite trabalhando, né? Chegava às 8 horas de um dia, só saía 6 horas da tarde do outro dia, né? Falta de esforço não era, mas a vida toda enrolada, né? Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande, porque trabalhava muito, só que não via o fruto do trabalho, né? E a gente recebeu um convite, né, para vir no Congresso, e vindo, Deus deu uma direção para mim trabalhar com móveis planejados. Só que, como o senhor estava na oração, eu não conseguia enxergar, e tinha medo, porque eu estava estabilizado nessa empresa, né? E eu relutei por 1 ano. 1 ano, Deus deu a direção, nada mudou,
porque eu não tomei uma atitude, né? Fiz um voto, fiz uma fogueira santa e a partir dessa fogueira santa tudo mudou, né? Aquele medo saiu imediatamente, né? Eu comecei a trabalhar, fui lá pedir demissão do trabalho, 15 anos, não queria saber se eu ia receber alguma coisa ou não, e aluguei um espaço e comecei a trabalhar. 5 meses depois, pandemia. Pandemia veio e agora, né? Só que eu tinha certeza do altar, né? Aí eu já não tinha mais medo. E trabalhei muito, bispo, na pandemia. Trabalhei, Deus botou muito trabalho. Não faltou trabalho na pandemia, né? Não faltou trabalho tanto que a gente conseguiu comprar um terreno, né? E construímos a nossa sede própria. Aí vindo no congresso, né? Fazendo o congresso, a aliança, o pacto, Deus deu mais uma direção para ter mais uma renda, né? Eu tinha um carro que eu gostava muito, né? Que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi. E hoje, desse carro que eu vendi, construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu, né? as kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos e ontem entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Eu consegui enxergar. A partir do momento que os meus olhos Deus mostrou, eu não tive mais medo. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Tem valido a pena, né? Muito a pena. Graças a Deus. Fique firme, bem forte para Jesus. Que maravilha, né? Que testemunho forte do Rodrigo. Deus quer fazer na sua vida também, amigo e amiga. Agora, você tem que se organizar, se programar. Não fique apenas acompanhando o programa e, sabe, demonstrando uma fé teórica. Muita gente fala, é verdade, Deus é grande, olha que testemunho maravilhoso. Mas agora, tome atitude para você. Se Deus fez para ele, quer fazer para você também. Segunda-feira agora, segunda-feira da paz. Chega de você ter turbulências na sua vida profissional. Aguardamos por você às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários, hein? Para que você esteja conosco, traga por escrito os problemas econômicos que têm tirado a sua paz. Vamos agora conhecer como que estava a vida do José. Qual é o seu nome? José, pastor. José, qual foi o resultado alcançado através da reunião de segunda-feira? Bom, pastor, eu trabalho com mercearia junto com meu pai, que ele é dono, e estava fazendo balanceamento ali das contas no dia 22 de maio. E a gente só tinha R$1.000 na conta e tinha que pagar uma dívida de 5.500, faltou R$4.500. Daí ele ficou assim, não, pai, a gente tem que trabalhar mais cedo, tem que trabalhar mais, pai. Relaxa, confia, entrega na mão de Deus. Confia nele que ele é fiel. Daí, resultado disso, 2 dias depois, acabou dando os 2 dias mais fracos do mês. Coisa bem pouca. Tudo dando errado. Até aquele momento, aqueles outros 2 dias ali que foram mais fracos ainda, tudo dizia não. E a dívida estava lá para ser paga. Sim, senhor. E ele preocupado, não, pai, relaxa, entrega na mão de Deus, confia nele. E acabou nisso que nesse período de 16 dias depois, ele foi fazer o balanceamento ali, fechamos as contas e ainda sobrou R$500 a mais. Olha só. Quer dizer, o seu pai já preocupadíssimo e você dizia para ele, confia em Deus, confia em Deus. E a confiança trouxe milagre. Sim, senhor. Não faltou, ainda sobrou. Sim, senhor. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Pacto com Deus, traz a resposta. Traz. E vai trazer resposta para você também, tá certo? Então, nesta segunda, aguardamos por você a segunda-feira da paz. E claro, hoje, quarta-feira, nós teremos, então, especialmente 7 da noite, o estudo da defesa da fé e o estudo será a lição do denário, uma lição muito forte dada pelo Senhor Jesus, tá certo? Às 7, 10 e meio-dia, 15, especialmente 7 da noite, Mauro Ramos, 1310 e em todas as Universal. Deus abençoe e até lá.